Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiro, não me matem por dois motivos. Primeiro, a qualidade desse vídeo, que eu sei que tá horrível. Eu tô usando uma luz super improvisada na minha cara. E porque faz muito tempo que eu não faço vídeo, eu sei disso. E tipo assim, brevemente falando sobre isso, porque eu sei que vocês gostam que eu vá direto pro assunto. Eu, tipo assim, ultimamente eu não tenho tido muito tempo pra fazer vídeo pro canal, porque eu tô estudando muito pra escola e tal, etc. Mas uns dias atrás eu entrei no canal e eu vi que eu tô com, tipo, 200 inscritos. E, e que... Essa luz não tá dando certo. E que realmente vocês estão gostando dos vídeos. Eu vi, tipo, muita gente comentou que gostou e eu fiquei, tipo, totalmente lisonjeada. E é isso. E aí eu faço italiano e eu tenho um trabalho final pra fazer que vai valer 50 pontos. E eu vou ter que falar sobre qualquer coisa. Então eu obviamente escolhi um tema sobre história. E hoje o meu desafio vai ser falar em tipo 5 minutos a história da Itália na primeira metade do século XX. Se vocês quiserem, vocês podem comentar aqui embaixo que eu faço o vídeo falando tudo em italiano, afinal a apresentação vai ser em italiano. A minha colinha, que é o trabalho, tá em italiano, então eu acho que eu não vou publicar ela aqui pra vocês, mas se vocês quiserem, eu posso deixar aqui embaixo. Enfim. Ok, primeiramente, a unificação da Itália aconteceu em 1815 a 1870, mas a Itália só se reergueu economicamente até 1915. Só que, tipo assim, como a unificação deles ocorreu muito tarde em relação aos outros países da Europa, eles estavam meio que atrasados, porque eles não tinham colônias na África, e países como França e Inglaterra tinham diversas colônias. Então eles meio que começaram a correr para conquistar qualquer território na África. Então, de setembro de 1911 a outubro de 1912, eles se meteram numa guerra contra o Império Otomano por algumas regiões no norte da África, as regiões da Tripolitânia e Cirenaica. Esse é o nome italiano, não sei se em português é a mesma coisa. E aí, conclusão, eles ganharam essa guerra e conquistaram esses territórios. Mas uma curiosidade é que essa guerra registrou o primeiro uso na história de automóveis em uma guerra. Eles usaram o Fiat Tipo 2 e motocicletas da marca Seat. Se vocês quiserem, tem foto aberta na internet, muito legal. E aí eles ganharam, isso foi em 1912. Em 1900 e antes da Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, a Itália fazia parte da Tríplice Aliança com a Alemanha e a Áustria, mas eles decidiram se manter neutros na guerra, porque o pacto que eles tinham feito de fazer parte da Tríplice Aliança era um pacto defensivo, e como a Alemanha meio que declarou guerra, eles achavam que eles não tinham que cumprir isso. Então, eles se mantiveram neutros na primeira parte da guerra. E então, a Tríplice Entente, que era França, Rússia e Inglaterra, prometeram a eles algumas terras da Áustria, e a Itália tinha interesse nas terras da Áustria, então eles secretamente fizeram o Pacto de Londres, ou o Tratado de Londres, e em 1915 eles entraram na guerra ao lado dos aliados. Só que esse pacto era para ser secreto, mas em 1917, na Rússia, na revolução que teve lá, eles divulgaram o pacto, mas isso aí todo mundo já sabia, até porque eles já tinham declarado guerra contra a Alemanha. E tipo assim, na Primeira Guerra, a Itália perdeu um monte de batalhas, mas eles tiveram uma participação importante por causa da Batalha de Vittorio Veneto, que aconteceu em 1918, e a Itália ganhou essa batalha e ela marcou o fim da Primeira Guerra Mundial no fronte italiano e o fim do Império Turco-Otomano. Não, do Império Austro-Húngaro. Então, em 1922, houve a Marcha sobre Roma, que foi um protesto que um monte de pessoas protestaram por Roma, por isso chama Marcha sobre Roma, e foi liderado por um homem chamado Benito Mussolini. E em 1922, por causa da pressão que houve por causa dessa marcha, o rei da Itália declarou Benito Mussolini o primeiro-ministro. E ele instaurou na Itália o regime totalitarismo conhecido como fascismo. Mussolini, como muita gente não sabe, ele realmente criou o fascismo antes de Hitler.
E ele foi uma inspiração para Hitler. E isso deixou os dois próximos. E logo eles meio que se aproximaram e Mussolini trouxe para a Itália muitas das leis raciais que tinham na Alemanha, que privavam os judeus, outras minorias étnicas como os homossexuais, ciganos, etc., de alguns direitos civis e políticos, como ocorria na Alemanha. E aí ele se juntou aos aliados. Ele se juntou à Alemanha e ao Japão na Segunda Guerra Mundial. Mas a Itália teve muitas perdas, ela perdeu muitas batalhas na África e na Grécia, e por isso Mussolini perdeu seu poder e tiraram ele do poder. E então um general tomou um poder, isso em 1943, e aí eles estabeleceram a paz com os países da Tríplice Entente e declararam guerra contra a Alemanha. Uma curiosidade é que nessa etapa da guerra, o Brasil enviou algumas tropas para a Itália. E tem fotos, inclusive, na internet dos brasileiros lutando na Itália. Não foram muitos, mas houve a participação brasileira sobre um ponto de vista. E Hitler, por causa de Mussolini também, tipo assim, como se fosse memorando Mussolini, invadiu o norte da Itália, mas os nazistas foram expulsos de lá pela Tríplice Entente, pelos britânicos e franceses e etc. E o Mussolini foi preso. E ele foi, isso em 1945, e ele foi assassinado em Milão no dia 28 de abril. E uma curiosidade é que ele era uma pessoa muito egocêntrica, e as últimas palavras dele foram: atira no meu corpo, não estraga o meu perfil. E acabaram atirando no corpo dele, mas atiraram também no rosto dele, porque o corpo dele, depois que ele morreu, ficou vários dias exposto numa praça pública. E muitas pessoas atiravam no corpo dele para vingar os seus parentes mortos. E foi uma curiosidade isso aí é a história da Itália na primeira metade do século XX. É só de curiosidade mesmo, se vocês quiserem em italiano, já tem tudo pronto aqui, é só comentar ou, sei lá, fazer qualquer coisa. E realmente me desculpa, mas perdão, realmente não tem tempo, mas eu vou tentar fazer isso. Nas férias não vai dar, porque eu vou fazer uma cirurgia, eu vou ficar um mês inteiro parada, mas assim que eu tiver tempo, eu prometo que eu vou tentar mesmo. Mas enfim, se você gostou, curte, comenta, compartilha, sei lá, faz o que você quiser. E é isso.